Boa noite, começando mais uma live do IARGS, do mês da inauguração dos cursos jurídicos no Brasil. E hoje temos um convidado mais do que especial, o Dr. Arnaldo Rizzardo, que vai nos brindar com uma palestra falando sobre a lei número 14.010 de 2020, a lei do regime jurídico emergencial, ou também conhecida como lei da pandemia. Hoje a doutora Sulamita vai fazer uma saudação especial ao doutor Arnaldo Rizzardo, que está retornando ao IARGS após alguns anos. Então, a palestrar e dar cursos, a gente está muito contente com essa nova participação do doutor Arnaldo, que foi possível graças ao Arnaldo Rizzardo Filho, que também já nos brindou com uma live. Então, eu estou aguardando a doutora Sulamita entrar. Vou pedir para a Terezinha colocar aqui para a gente. Tudo bem, Terezinha? Por favor, coloca os números atualizados dos inscritos no YouTube, dos inscritos aqui no canal do Instagram. Por favor, que aí eu falo também para os nossos espectadores e eles podem ler. Tá certo? Boa noite, Gisele. Boa noite, doutora Karine. Gisele, me avisa se é pelo teu que vai entrar ou pelo... Doutora Karine, tu colocou para entrar. Eu só quero ver se a doutora Sulamita vai entrar ao vivo agora, que ela tinha me dito que vai entrar. Aí, ela entrou agora. Vou dar um oizinho e vou chamar então a doutora Sulamita e já chamo vocês, tá, Karine? Lembrando então a todos que o canal do YouTube está sendo constantemente atualizado com todas as lives e palestras, videopalestras. E também no site do IARGS temos todos os artigos e comentários ao livro dos 93 anos do IARGS. Vamos ver se a doutora... tá aguardando a doutora Sulamita aceitar. E ela sempre pede também para a gente falar quantos inscritos... Eu sei que no Instagram já eram mais de 2.000 inscritos. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Boa É uma noite. alegria participar rapidamente dessa live. Eu saúdo a todos os participantes, as nossas mediadoras, a Ana Amélia e a Terezinha, a toda a minha diretoria, os sócios do IARGS e aquelas pessoas que estão participando de toda esta intensa atividade cultural que o IARGS está desenvolvendo. E a Terezinha já está dando os dados, não é? Porque nós temos... Olha, ela está colocando aqui, doutora Sulamita. No YouTube já temos 374 inscritos. Cada dia aumenta, acho que a última vez que eu vi eram 369. Quer dizer que de 2 dias para cá já aumentaram umas 6 pessoas. E ela vai colocando ao longo da live, olha aqui, ó, o Instagram são 2.161 seguidores. Ela vai colocando. Boa noite, a doutora Betina, que é a nossa palestrante de amanhã, está nos assistindo. Eu depois já vou falar que ela vai fazer uma live amanhã às 12 horas, né? Com a doutora Cristiane Neri. Bem legal também, do grupo de Direito Tributário. Vamos ver se a Terezinha botou mais alguma coisa. Acho que é isso aí. Agora ela vai falando, vai me colocando. Tá, e eu quero também fazer uma saudação especial ao nosso desembargador Arnaldo Rizzardo, que nos dá a honra da sua presença hoje aqui, uma pessoa tão qualificada. Então, eu quero dizer que é uma alegria tê-lo aqui, desembargador, e o senhor que já nos ajudou tanto, participou tanto da escola no passado. Esperamos que agora contar com a sua presença e sabemos também que o seu filho, não é, Ana Amélia, vai nos dar alegria de ingressar nos quadros do IARGS. IARGS. Isso é uma coisa muito importante, nós vamos fazer um evento online, mas para a posse de novos associados, no dia 26 de outubro. E temos jovens qualificadíssimos que vão ser os nossos associados. Então, isso é muito bom, porque o IARGS tem que se renovar. O IARGS tem que se renovar e os jovens precisam participar. O IARGS já está com 94 anos, mas é necessário que as novas lideranças assumam, como a Ana Amélia já está fazendo. Então, sejam todos bem-vindos e muito obrigado. Participem das nossas lives, das videopalestras e também olhem o nosso site, o nosso blog. E como diz a Terezinha, inscrevam-se no canal do YouTube. No canal do YouTube, isso. E então, cliquem no sininho para ativar as notificações. Então, é uma alegria
Eu vou assistir agora a palestra. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Vou desconectar contigo e já chamo o doutor Arnaldo, então. Boa Certo. noite. Boa noite. Fechando? Tá fechando. Bom, agora sim eu vou chamar a Karine. Tá conectando. Vamos aguardar. A Karine, para quem não sabe, é filha também do doutor Arnaldo Rizardo e está nos auxiliando hoje. Boa noite, doutor Arnaldo. Tudo Boa bem? noite. Tudo. Muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, pela palestra de hoje. Todos muito ansiosos para saber sobre esse assunto. Eu geralmente faço a leitura dos currículos dos nossos participantes, mas eu acho que o doutor Arnaldo dispensa maiores qualificações. Todos sabem que ele é desembargador aposentado do TJRS, é professor, advogado e autor de inúmeras obras, né, doutor Arnaldo, que todo mundo já estudou pelos seus livros. É um prazer enorme poder falar contigo hoje, com o senhor hoje, desculpe. E o título da live é a Lei número 14.010 de 2020, que é o regime jurídico emergencial. E essa lei também está conhecida como a Lei da Pandemia. É isso, doutor Arnaldo? É, realmente. É isso aí. E ela teve, eu até dei uma conversadinha com a Karine mais cedo, ou ontem, acho que foi que eu falei com ela, porque agora no dia 20 de agosto, na última quinta-feira, alguns dos vetos presidenciais foram negados, foram derrubados pelo Congresso Nacional, né, doutor Arnaldo? Sim, senhora, justamente isso. E a minha maior dúvida, não sei se de todo mundo que está nos assistindo aqui, como é que fica esse lapso temporal que teve da promulgação da lei lá em junho, 12 de junho, se eu não me engano, 12 de junho, 12 até agora o dia 20 de agosto? Não, essa matéria eu vou falar, não sei quando eu abrir, né, no desenvolvimento da palestra, entendeu? A não ser que tu queira tá que eu certo, responda agora. Perfeito. Não, claro que não. Não, responde no decorrer da palestra, tá bem? Sim. É que essa é a minha dúvida maior. Não, tá certo. Então, vou passar a palavra para o senhor começar a nos falar da palestra de hoje, desse tema. Por favor. Bem, então, com a palavra, a minha grande honra em participar, ter sido convidado pelo Instituto dos Advogados para essa live e um assunto assim bastante interessante. E a minha saudação a todos os membros do IARCS, especialmente a Ana Amélia, e também o meu carinho especial pela doutora Sulamita, que eu conheço ela há bastante tempo e tive várias participações, né? Tanto quando ela era advogada e eu era juiz, desembargador, quanto no Instituto e em palestras, né? Então, é com muita honra, com muito carinho, assim, que eu mantenho, que eu recebi essa saudação da doutora Sulamita, pessoa vastamente conhecida, admirada, respeitada e também, eu diria assim, amada, né? Pela simpatia dela, pela bondade dela, pela capacidade de comunicação também. E também a Ana Amélia, então, o meu cumprimento afetuoso e o meu agradecimento por participares desse evento. E quanto à matéria, ao assunto, realmente ela tem certa importância, né? Pelo menos até 30 de outubro do corrente ano, caso não haja um novo projeto de lei que prorrogue a sua vigência. Então, decorreu de um projeto de lei do senador Antônio Anastasia, parece que é o nome que se diz, e também decorreu do estudo de um grupo de juristas, que inclusive participou o ministro Toffoli e alguns ministros do STJ.
e um corpo de juristas bastante grande assim de todos os estados do Brasil. Então não foi uma lei feita precipitadamente, não. Uma lei decorrente de estudo e que surpreendeu um pouco os vetos do presidente da República, né, em vários dispositivos que talvez não tenham sido bem fundamentados os vetos, né, muito simplistas, com todo o respeito, né, as justificativas dos vetos. Bem, mas entrando na matéria, o que eu quero primeiramente dizer, tá, que essa lei 14.010, né, foi atender uma necessidade de atendimento das contingências decorrentes da epidemia, né? Então, a primeira questão importante que tratou a lei e o projeto de lei, né? Porque o projeto de lei previa várias assim modificações, vários aspectos trazidos, várias adaptações do direito à realidade, né? Então, o primeiro aspecto que eu acho importante é quanto ao artigo 1º da lei, em que diz o seguinte. O senhor quer que eu leia? Eu tenho ele aqui. Não, primeiro, né? Artigo 1º, né? Isso. Tá. Você pode ler para mim, sim? Então, posso ler. Tá. Artigo 1º. Esta lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus, Covid-19. Esse é o artigo 1º, o caput. E temos o parágrafo único também. Trancou aqui para mim, Terezinha. Vamos ver se trancou para ti também. Eu não estou nem ouvindo o doutor. Não. Ah, deu. Tá ouvindo? Deu. Tá ouvindo agora? Deu. Sim. Tá, é a conexão. Então, o primeiro aspecto é quanto ao artigo 1º do projeto de lei, né? As relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, né? Então, quais relações são abrangidas por essa lei? As relações de direito privado são as do Código Civil, tá? Inclusive as regulamentações esparsas, né? Não contidas no Código Civil, tá? Por exemplo, locações, alienação fiduciária, promessa de compra e venda, arrendamento mercantil, direito bancário, né? Enfim, uma série de ramos de direito que estão abrangidos pelas disposições dessa lei. Então, quando há uma relação de direito público, uma execução fiscal, nesse período, no tocante, por exemplo, somente a suspensão da prescrição e da decadência, tá? Só nesse ponto. Então, os prazos de prescrição, né, de decadência previstos no direito tributário se suspendem ou não? Não se suspendem. Por quê? Porque não está previsto. São de direito público. Agora, eu pergunto o seguinte: os prazos para o indivíduo cumprir uma obrigação tributária nesse período de 20 de março desse ano até 30 de outubro, correm os prazos ou não? Não. Esse foi um ponto muito debatido. Por exemplo, se uma pessoa
ela tem um prazo para impugnar um lançamento, tá? Sim. Tributário. Se ela tem um prazo para impugnar. E se ela foi afetada, por exemplo, pelo coronavírus? Ela tem que ficar em isolamento, obviamente. Claro, né? claro. Então, como é que fica? O assunto, a matéria, é a relação de direito público ou de direito privado? É um ponto que deixou muito discutido. Ficou controvertido, claro, todo mundo fica com dúvida. Ficou controvertido, pois é. Então, você entendeu que as relações de direito público aí é unicamente em relação ao Estado, não do indivíduo. Do indivíduo, quando ele exerce direitos, né, que ele é uma pessoa privada. Agora, se é um indivíduo, uma pessoa natural, então, sendo a pessoa natural, as disposições da lei se aplicam a ele. Agora, se não é uma pessoa de direito natural, tá? Pessoa jurídica, tá? Então, não se pode, digamos, concentrar em pessoas naturais a obrigação de impugnar um lançamento, digamos, né? Sim. Tá? Não se aplicaria. Então, o que a lei teve em vista? Teve em vista suspender os prazos justamente para impedir que as pessoas sejam prejudicadas nas demandas a que são chamadas para responder, né? Seja notificações, expedido pelo poder público, etc. Por exemplo, também é o seguinte, vejam bem, a questão às vezes é um pouco complicada. Eu quero entrar com mandado de segurança contra um ato de uma autoridade. Certo. O prazo de 120 dias corre durante o período de março a 30 de outubro. Nós entendemos que não ocorre, que não corre esse prazo. Fica suspenso. Porque, seja como for, o indivíduo ele tem uma relação de direito privado, né? Porque a relação dele com o poder público pode ser uma lei, tá? Uma lei de direito público que não se confunde uma relação de direito público, né? Pode ser uma lei, digamos assim, estabelecida para disciplinar órgãos do direito público, né? Mas se a lei traz efeitos e exige condutas do cidadão, da pessoa, então fica suspenso o prazo, né? Inclusive para ingressar com mandado de segurança. Quer dizer que são muitas questões bem pontuais que interessam no caso, né? Que tem surgido alguma controvérsia a respeito, mas que deve-se entender as disposições sempre no sentido, tá, do espírito o espírito que comandou a criação, né, dessa lei, tá? Bom, feito isso, eu passaria para o artigo 3º, tá? Certo. O senhor quer que eu leia? Pode ler para mim, por favor. Sim, eu estou aqui também, mas se quiser ler, pode ler, não tem problema. Tá. O artigo 3º, então, fala: os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Parágrafo 1º. Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional. E o parágrafo 2º fala: este artigo aplica-se à decadência conforme ressalva prevista no artigo 207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil. Então, nós temos que todas as relações de direito privado ficam suspensas, os prazos das relações de direito privado, de cumprimento, ficam suspensas nesse período, né? Quanto ao parágrafo 1º, é que não se aplica, tá? Esse artigo não se aplica enquanto perdurar hipótese específica de impedimento, suspensão e interrupção de prazos prescricionais previstos no regulamento. Quer dizer, em outras situações, né? Se já tem uma situação que estabelece, né, a suspensão
da prescrição da decadência, então, essa suspensão da decadência é regida pela disposição legal específica, né? Então, aqui isso aí é efetivamente de observar, mas não revela assim uma significação muito grande, não, tá? Né? Então, se já está suspenso o prazo porque a pessoa é menor, então só vem, a prescrição está suspensa porque a pessoa é menor, ela não vai, tá? No caso, não se aplica a disposição do parágrafo 1º do artigo 3º à pessoa que é menor, né? Sim. Acho que é bem fácil o dispositivo, né? Não tem maiores complicações, não. O que eu achei importante também é o parágrafo 2º, no caso, tá? Manda aplicar as regras do artigo 3º ao disposto no artigo 207 do Código, no caso, né? Seria uma exceção no tratamento dado à decadência, né? Porque Sim. pela decadência nós sabemos que não existe suspensão de prazo, né? Nem interrupção de decadência, né? Nos casos de decadência não existe, é primário no direito. Agora, com essa legislação, né? Então, tá? Pelo parágrafo 2º, manda aplicar as regras do artigo 3º ao disposto no artigo 207 do Código Civil, né? Para o caso de decadência. Quer dizer que é importante isso e, mais uma vez, né, está coadunado com o que eu penso que o prazo do mandado de segurança é decadencial, né? Então, sim, tá? Mais uma vez, pode dizer, né, que o prazo do mandado de segurança também fica suspenso no período designado pela lei, né? Tá? Perfeito. Um aspecto assim, né? Também nós teríamos, pelo projeto de lei, o artigo 4º, pelo projeto de lei 1179, né? O artigo 4º, tá? Você não se Quer que eu importa, leia? pode ler? Sim. Leio. Artigo Então, o 4º. artigo 4º. As pessoas jurídicas de direito privado referidas nos incisos 1º a 3º do artigo 44 do Código Civil deverão observar as restrições à realização de reuniões e assembleias presenciais até 30 de outubro de 2020, durante a vigência desta lei, observadas as determinações sanitárias das autoridades locais. Uhum. Veja bem que tem uma medida provisória do número 901 que já regulamenta mais ou menos a matéria, não especificamente, mais ou menos, né? Tá? Sim. Bom, as pessoas referidas no artigo 44, que são as sociedades civis ou comerciais, as associações e fundações, né? Então, nas reuniões, tá? Dessas entidades, dessas pessoas jurídicas, né? Podem ser realizadas através de meios eletrônicos remotos, né? Meios virtuais, né? Como nós estamos fazendo agora. Então, as reuniões da Assembleia, naturalmente, né? Então, a questão não é tão complicada, é bastante simples, né? Então, podemos dizer o seguinte, já com base no artigo 5º, que ele não foi revogado, o artigo 5º, ele foi... Não. Não foi revogado, né? Não foi só vetado. O quarto que foi vetado. O quarto foi vetado, tá? Mas o artigo 5º não. Não. Tu pode ler o artigo 5º, por favor? Posso. O artigo 5º fala assim: a Assembleia Geral, inclusive para os fins do artigo 59 do Código Civil, até 30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica.
E o parágrafo único do artigo 5º fala o seguinte: a manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador, que assegure a identificação do participante e a segurança do voto, e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. O que parece, não sei se ele parece ou não também, é que o artigo 5º abrange a situação do artigo 4º. Exatamente. Ele pode abranger, porque ele fala Pode. Assembleia Geral. Ele não diz Assembleia Geral de uma sociedade civil, de uma sociedade comercial, de uma associação, né? E nem de uma fundação, né? De um sindicato, seja como for, né? Tá? Então, de modo geral, o artigo 5º já abrange a situação do artigo 4º, né? Tá? Sim. E aqui é o seguinte, só que, mais especificamente, nas convocações, é importante, necessário, indispensável, tá? Que se indiquem os modos de acesso às reuniões, né? E os meios, tá? Os meios de aprovar as deliberações, de contagem dos votos nas votações, né? Tá? A conferência daqueles que estão participando. Claro. Para que fique bem claro isso. Claro, na Assembleia, penso, né? De acordo com o dispositivo, deverá se manifestar todas as pessoas que estão presentes. E já quem preside a Assembleia deverá definir se ela vai seguir ou não e se está presente o número necessário para a instalação da Assembleia. Especialmente as pessoas jurídicas comerciais, né? As sociedades anônimas, tá? Sociedades limitadas, mas mais as sociedades anônimas, que deve ter um certo número de presenças, né? para a instalação da Assembleia. Né? Desde que seja possível conferir às pessoas que participam da Assembleia, que se fazem presente, que estão acompanhando, que estão participando, né? Então, é possível dizer que estão presentes tantas pessoas por causa da manifestação de cada uma delas, né? Através de meios eletrônicos, o Instagram, ou outros, né? Skype, ou outros meios, né? Que acusa a presença delas. Então, nesse sentido, né? Tá? Parágrafo primeiro, parágrafo quinto, aliás, é bem importante, né? Sim, tá? Muito. Muito importante. Agora nós temos os artigos 6º e 7º. 6º e 7º. Que também foram vetados, né? Foram vetados, tá? Mas eu vou ser obrigado a observar, embora as notícias não sejam bem claras ainda, né? Tá? Obrigado a observar os vetos rejeitados pelo Congresso Nacional. Porque se a gente vai comentar alguns dispositivos aí, né? Mas nós temos que referir, ter em mente, se eles estão em vigor ou não. Então, segundo o nosso entendimento, né? Tá? Segundo o meu entendimento, porque por causa do seguinte, houve o veto foi rejeitado o veto. Então o projeto tem que voltar, esse dispositivo tem que voltar ao presidente da República para sancionar esses dispositivos cujo veto não foi aceito. Sim. Então, esses dispositivos que foram rejeitados em sessão do dia 20, parece, né? Dia 20 Sim, outubro, a rejeição dos vetos é do dia 20, agora quinta-feira passada. 20. Tá? Consequentemente, esses vetos rejeitados, né? Os dispositivos cujos vetos foram depositados, tornam para o presidente, eles voltam para que ele os promulgue, né? Claro. Então, ainda não estão embutidos Eles não estão valendo ainda, doutor, é isso? Não estão valendo.
Não estão valendo. É Tá. isso aí. Não estão valendo. Mas, desde o momento que passam a valer, os seus efeitos projetam-se no passado, junto com os efeitos da lei, tá? 14.010. A Certo. partir daí entra a sua vigência. Então, é o Que é seguinte, pelo 12 de que eu junho. tenho, a Câmara e o Senado, né, teriam rejeitado 6 vetos, 6 dispositivos. Tá? Isso. Não, eu tenho que são 4. 4? Deixa eu ver. Não, 4 é. É que depois tem outros parágrafos, coisa assim, né? Isso. Seriam os artigos 4º, 6º, 7º e 9º, que a Muito bem. Câmara rejeitou os O artigo vetos. 4º, o artigo 4º a gente já viu. Sim, que é o Foi das vetado. assembleias, que é tranquilo, Claro, não vejo muita mas dificuldade. o artigo 5º já abrangia o conteúdo do artigo 4º. Isso. Tá? Então, o artigo 4º também, ao que eu entendo, ele foi, passa a valer, né? Embora, Vai passar a valer novamente, isso. sim, Bem, depois, um outro dispositivo é quanto à questão das locações, mas eu quero chegar antes ao artigo 6º e 7º. Tá? Isso. Quer que eu faça a leitura, doutor? Sim. Então, vamos lá. O artigo 6º. Na verdade, o título desse capítulo é da resilição, da resolução e revisão dos contratos. Aí vem o artigo 6º. As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus, Covid-19, nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos. E o artigo 7º. Não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. O parágrafo 1º do artigo 7º. As regras sobre revisão contratual previstas na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que é o CDC, e na Lei 8.245, de 18 de outubro de 91, não se sujeitam ao disposto no caput deste artigo. E o parágrafo 2º. Para os fins desta lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre empresas ou empresários. O que eu entendo é que esses dispositivos, eles não ficaram habitados. Os vetos desses dispositivos caíram fora. Tá? Tá. Pelas notícias informadas, pelas notícias, né? Tá? Por exemplo, tem uma nota que saiu dizendo que os deputados também derrubaram o veto sobre o trecho da lei que veda efeitos jurídicos retroativos para as consequências da pandemia na execução dos contratos. Sim. Né? Que é o artigo 6º e 7º. Além disso, retornará ao texto dispositivo de acordo com os eventos como inflação, variação cambial e troca de moeda nacional, não devendo ser considerados fatores imprevisíveis, né? Sim. Tá? De certa maneira, esses dispositivos aqui, eles são bastante oportunos, né? Porque veja, por exemplo, o artigo 6º, né? O que ele diz? Ele diz o seguinte, tá? Só um pouquinho, deixa eu localizar, que às vezes é meio complicadinho, mas tá aí. O artigo 6º diz o seguinte, né? Tá? Como tu leste, Sim. que as consequências decorrentes da pandemia, tá, etc., não terão efeito jurídico retroativo. Quer dizer, isso. Refere o artigo 393, tá?
nas incluídas as previstas no artigo 393, que parece-me que trata do força maior caso fortuito, é isso? Exatamente, exatamente Tá? isso, que é o devedor não responde pelos prejuízos É, resultantes de caso fortuito ou força é, maior, se claro, expressamente não se houver por ele responsabilizado. claro. Então, a pessoa que está devendo por um fato anterior, uma dívida anterior ao começo, ao período abrangido na lei, tá? De março a outubro, né? Ela não vai poder alegar, tá? Caso fortuito força maior, Sim, né? Não vai poder alegar. A pessoa que esteve doente no período anterior também não vai poder alegar caso fortuito e força maior, ou que não cumpriu a obrigação, digamos, de fazer uma obra, de concluir um projeto, né, arquitetônico, seja o que for, em razão da pandemia. sim. Mas, no sentido inverso, o artigo 6º, ele quer dizer que a pessoa obrigada a cumprir uma obrigação durante o período da pandemia pode alegar essas dias assim, excludentes de cumprimento de obrigação que constam no artigo 393, Sim, força maior, caso fortuito, e depois em outros dispositivos, onerosidade excessiva, né? Pode isso alegar mesmo. situações, né? Que, como permite o artigo 6º. Se a pessoa não, Mesmo que não esteja previsto no contrato, né, doutor Arnaldo? É mesmo que não esteja isso, né? previsto no contrato, mesmo que não esteja previsto no contrato, pode alegar, né? Certo. Eu acho importante isso aí, né? Eu acho importante nesse Sim, claro sentido que é. que a lei faculta as pessoas atingidas, né, por obrigações no período de 20 de março a 30 de outubro, tá? E que não as cumprir, ela pode alegar, né, força maior e caso fortuito. Mas não basta simplesmente alegar. Né? Ela tem que alegar, tem que sustentar a alegação numa situação decorrente da pandemia. Veja Sim, bem, então, tem a que ser gente não pode ver com muita justificado, né? simplicidade, né? Não pode ver com muita simplicidade a exclusão da responsabilidade aqui prevista, né? Não basta as Claro. pessoas pensarem, eu estou devendo a conclusão de uma obra, uma pintura, né? No dia 30 de agosto de 2020. Né? Devo cumprir. Né? Como então tem esse dispositivo, eu vou invocar não vou cumprir e vou invocar esse dispositivo, não. Ela tem que ter sido atingida por um efeito da pandemia. Da pandemia, sim, por uma consequência da pandemia, não é Uma simplesmente porque consequência ela da não pandemia. quis cumprir. Justamente. Né? Então, por isso que eu acho importante esse dispositivo. Né? Eu Claro que acho que foi sim. muito bom a não aprovação do veto. E o artigo Sim, 7º, né, também, não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos do artigo 478, 479, 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou substituição do padrão monetário. Veja bem, né, esse dispositivo, tá? Digamos, mais no sentido de preventivo, no sentido de prevenção, né? Então, embora tenha ocorrido a pandemia, embora esteja presente os efeitos, embora a paralisação, no entanto, não serve para eximir a obrigação, a alegação de inflação, aumento da inflação, do aumento do dólar, variação né? cambial, isso. Cambial, né? A desvalorização ou substituição do padrão monetário. Vamos supor que isso não vai acontecer, né? Tá? Não seria o caso, né? Mas não são fatores para isenção de responsabilidade por obrigações ocorridas no período da pandemia, a inflação, a variação cambial,
e a desvalorização ou substituição do padrão monetário. Acho que está bem claro o dispositivo, né? Sim. Agora, o parágrafo primeiro. As regras de revisão contratual prevista no Código de Defesa do Consumidor e na Lei de Locações, né, 8.245, não se sujeita ao caput desse artigo. Interessante, né? Muito interessante, eu achei isso. Então, tratando-se de uma relação do Código, protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, que são milhares de relações, tá? Milhares de relações, e nos contratos de locação a pessoa pode invocar a inflação, se é que houve. Pode invocar a diferença do dólar, o aumento súbito, né, do preço do dólar, nas relações de consumiristas, né, e nas relações locatícias. Então, dá para invocar isso aí. Dá para invocar o quê? As regras do artigo 4878, 479, 480, né? Com base no aumento da inflação, se é que há inflação, aumento. E na variação cambial, mas tem que existir. Não existindo uma súbita alteração forte, muito não há como fazer essa alegação. Não há como aplicar. Quer dizer que na prática vai ser difícil, né? Porque até 30 de outubro, praticamente uns dois meses, mais ou menos, né? 2 meses e alguns dias. É difícil que haja uma variação cambial forte e também uma inflação, assim, fora dos padrões, né? Sim, ou do previsto, né? Do que já vem sido previsto. Pois é. Também o seguinte, parágrafo 2º. Para fins desta lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre empresas ou empresários. Bom, o que o artigo parágrafo 2º quer dizer? Se a relação contratual ou obrigacional é exclusivamente com base no Código Civil, ou envolva, tá, o estabelecimento exclusivo entre empresas ou empresários, não se aplica, né, não se aplica na opção consumidor a essas relações. Isso aí eu acho que também não tem muita aplicação prática, né? E também é difícil... É difícil dizer, vamos supor, uma regra, toda regra regida pelo Código Civil obrigatoriamente não se aplica ao Código de Defesa do Consumidor. Tem regra, tem relações, contratos, que se aplica tanto ao Código Civil quanto ao Código de Defesa do Consumidor. Sim. Né? Tem muitos que se aplicam. Eu entendo, né? Que sim, doutora Ana Rosa. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Tá? Sim. Então, essa regra aqui, eu acho que não tem muita aplicabilidade, não tem muita importância, inclusive, né? Tá? Certo. O artigo 8º, tá? Vamos aqui para a minha outra anotação. Quer que até eu leia? 30 de outubro. Até 30 de outubro, né? Isso, até 30 de outubro. Do artigo 49, né? Do Código de Defesa do Consumidor, tá? Tá. Na hipótese de ter produto ou serviço adquirido por entrega domiciliar, delivery, né? Tá? Isso. Então, isso aí também bem prático, né? Bem simples de entender. A pessoa não poderá, uma vez feita a encomenda de alimentos, de remédio, de outros produtos, tá? Não poderá desistir, né? Não poderá se arrepender, né? Tá? Sim, dentro daquele prazo de 7 dias. 7 dias. O artigo 49 estabelece que as relações estabelecidas fora do estabelecimento comercial, isso, mas através de contato por telefone ou domiciliar, né? Ou
Desculpe a tosse, estou um pouco com tosse. Tá? Não tem problema, tá? Esse tempo tá todo mundo mal. Tá. Não, Pra mim é espero que não seja corona. me afeta. Não, não, eu acho que não. Não é, não, pelo menos dizendo. Deus livre, nem pensar. Doutor Arnaldo, a Terezinha tá nos avisando que já faltam só 15 minutinhos. Viu como passou o tempo? Então vamos pro mais final um agora. Das locações. Das locações. Isso, Tá? que esse é importante. É. Que é o artigo 9º, que tinha sido vetado e foi rejeitado o veto. É esse, né? Foi rejeitado o veto. Isso eu acho que é mais importante, né? Então, Eu também acho. Duas questões, 2 pontos relevantes. O primeiro deles, tá? É a não se conceder ação liminar em ação de despejo para as hipóteses estabelecidas no artigo 59. Tá? Isso, 59, parágrafo 1º, incisos 1 e todos os incisos da Lei de Locações. Tá? Então é o seguinte, ó, o artigo 59, deixa eu localizar aqui nas minhas anotações, tá? Da Lei 8.245, né? Tá? Isso. Ele estabelece, tá? Quando o juiz pode conceder a liminar, né? Despejo. Sim, a liminar para o despejo, é isso mesmo. Tá? Então, o que se pode ver é quando há o descumprimento de acordo mútuo para a desocupação do prazo mínimo de 6 meses, contado a assinatura do termo. Tá? Extinção do contrato de trabalho, comprovada a rescisão por escrito ou demonstrada em audiência prévia. Término do prazo da locação para a temporada, etc. Né? Nós que precisa ler tudo. Sim, não, né? sim, são várias hipóteses, claro. Várias hipóteses que o juiz pode dar, então, a considerar liminar. A liminar. Ele não vai considerar liminar, então, nessas hipóteses previstas no artigo 59, tá? Isso. Da Lei de Locação. Também cumpre lembrar, assim, que durante a tramitação foram afastadas as hipóteses do inciso 3º, 4º e 6º, tá? Que o juiz, então, pode dar a liminar, poderia dar a liminar. Foram afastadas as hipóteses. E é essa redação que foi aprovada, que foi vetada pelo presidente, e, consequentemente, o veto caiu com a votação. Com a rejeição. Sim. Então, né, o juiz não dará liminar, menos nas hipóteses do inciso 3º, 4º e 6º. Terceiro, término do prazo de locação para a temporada com a propositura da ação em 30 dias do vencimento do contrato. Então, olha aí, se o contrato de locação é por temporada, ele pode dar liminar. Tá? Sim. No caso de morte do locatário, sem deixar sucessor legítimo da locação, também pode. E no 6º, desfazimento da locação para a realização de reparos urgentes determinados pelo poder público. Também ele pode dar liminar. O veto envolvia, tá, esse dispositivo, que caindo o veto, passou a vigorar, e se passou a vigorar sem esses incisos do artigo 3º, 4º e 6º. Tá? Sim. Esse é um ponto. Tá? É verdade. Um outro ponto é o seguinte. É o artigo 10. Sim. Eu do acho uso capião. importante também observar. Não. Tá, trazia... Não, eu digo no projeto, né? Projeto havia no projeto, 10. Tá, perdão, desculpe. Projeto, tá? Então, no projeto, trazia a possibilidade de suspensão total ou parcial do pagamento dos aluguéis no período de 20 de março a 30 de outubro, né? Tá? Agora, durante esse período, pelo artigo 10 do projeto, tá? Né? Por esse dispositivo,
fica suspenso o pagamento. Então, o locatário pode suspender o pagamento nesse período. Tá? Sim. Como teve uma pessoa aí que não pôde pagar o aluguel da loja, tá? Do estabelecimento comercial, tá? E também não pode pagar o aluguel da residência. Então, Sim. nesse período, que envolve março a outubro, né? Então fica Isso. suspenso os pagamentos. Mas, posteriormente, em novembro em diante, deverá pagar 20% do valor, né? Mensal do valor das prestações que deixou de pagar. Esse que é o problema, né? Esse é um problema. Sim, aumenta depois, né? Pois é, né? Aumenta depois. Eu acho que até é uma ilusão, porque não vai se restabelecer a economia, né? As atividades. Sim, de um mês para o outro, né, doutor? É Não vai. difícil? Não vai. Vai ser um problema grave. Eu acho que isso aí deveria ser mais extenso, tá? Eu, como vinha no projeto original, dezembro, né? Era até dezembro, Sim. mas eu acho que tem que ser mais adiante ainda, até, digamos, meio ano, né? Tá? Porque para a economia se restabelecer, não vai ser do dia para a noite, né? Não vai ser um mês, Não, 2 meses. muito mês, difícil. não. É. E outra coisa também relativamente a isso, tanto locações residenciais e comerciais, né? Não é só Claro. as residenciais. Também todas elas ficam suspensas. Depois nós temos o artigo, já que não vai se dar tempo para ler todos, qual é que tu prefere, Ana Mera? Vamos ver. Não, eu achava isso aí das locações bem importantes. Sim, é importante. Há também um aspecto que quero deixar bem claro, tá? Vamos falar das assembleias condominiais, mas acho que também não. A respectiva votação Mas é poderão importante ocorrer. um ponto, importante um ponto, tá? Que eu vou tocar Então, também. fala, doutor. Primeiro, o seguinte, ó. Uma vez caído o veto, tá? A lei abrange as relações desde 20 de março, viu? Desde 20 de março. Certo. Caindo o veto, voltando o dispositivo a vigorar, os efeitos são os efeitos dos demais dispositivos, tá? Sim. Né? E não Que era a minha tocante. dúvida inicial. Pois é, tá? Mas então acho que isso aí é importante, né? Tá? Sim. Um outro aspecto é quanto ao regime societário, né? Que é o artigo que foi restabelecido também, né? Pelo Congresso, tá? Né? Qual é? Vamos ver. Eu já me perdi Vamos aqui. ver. Vamos ver qual é. Não sei se no projeto era o artigo 18 do projeto, né? Tá? Tá. Quanto aos prazos da realização das assembleias. Sim. Assembleia ordinária, né? Para aprovação dos balanços, especialmente, né? Tá? Então, nesse período da pandemia, não corria o prazo. Sim. Tá? Não corria o prazo. Tá? Também um outro tipo de assembleia para pagar dividendos, lucros aos acionistas. Também é importante, né? Tá? Sim, sim. No caso, dada a dificuldade da realização da Assembleia, mas que não se impede, né? Nós já vimos, tá? Que pode ser realizada virtualmente ou por meio remoto, né? Mas sim. A lei possibilita que o Conselho de Administração, em existindo, decida pelo pagamento, aprove, aliás, o balanço, para a finalidade de decidir, de concluir a existência não de dividendo, pagamento não de dividendos ou lucros aos acionistas, né? Então,
O Conselho de Administração pode decidir nas assembleias administrativas, nas assembleias gerais, né? Pode decidir sem Assembleia Geral. Tá? O Conselho de Administração pode decidir em reunião sobre o pagamento de dividendos. Isso é muito importante, né? Especialmente que investem, né, em ações. Tá? E não existindo Conselho de Administração, quem pode decidir é a própria diretoria. Sim. Tá? Isso também eu acho é importante, sim. Importante, né? Doutor Arnaldo, a Terezinha nos avisa que nós temos 5 minutinhos. Bom. Então eu acho que vai ter que fazer uma outra live. Pois é. Não, é muita matéria, né? É muita coisa. A gente acha que dá tempo, mas não dá, né, doutor? É bastante coisa mesmo. Claro. Tá? Mais um aspecto no tocante ao uso capião, né? Tá? Sim. Durante o período de vigência da lei aí, né? Tá? Até Sim. 30 de outubro. Tá? Não corre os prazos da prescrição aquisitiva, tá? A matéria é muito objetiva, né? É muito prática, sim, é bem claro o artigo. Tá? No tocante às sucessões, nós sabemos que teria o prazo de 60 dias, 2 meses, para entrar com o inventário. Que esses prazos já não são obedecidos, né, doutora Arnaldo? Não são obedecidos. E o prazo de 12 meses para concluir, que não correria durante o período da pandemia, tá? Sim. Mas acontece o seguinte, isso aí não é relevante, né? Seria, né? Mas é que é difícil de se cumprir esse prazo, né? É difícil, é impossível. É Também impossível, praticamente. Na prisão por não pagamento de alimentos, né? Vai ser a prisão domiciliar, tá? Sim. Né? É complicado isso aí, é difícil, né? Vai ser um fator para não cumprir, né, as obrigações alimentares. E só sabe isso as pessoas que precisam disso, né? Que precisam desse dinheiro, com certeza. Que a gente sabe que é necessário. A pessoa pode ficar de prisão domiciliar. Não fala a lei se há ou não uso de tornozeleira eletrônica. Sim, não, né? Tá? Não fala. Não fala. Que é um fator que estimula, deu um problema aqui, que estimula a inadimplência, tá? Não diz, sim. Né? Esse aspecto aí. Mas a situação é tão grave, tá? Da pandemia, né? Que pode se também dizer complica, que é uma né? Complica muito. Mandar as pessoas para o presídio, assim, enquanto estão soltando, né? Quem está preso é difícil mesmo, né? Crimes graves, né? É difícil. Né? É difícil mesmo. Bom, tinha vários dispositivos, né, do projeto. Mas eu acho que o senhor falou, assim, a maioria o que está valendo mesmo, né, doutor Arnaldo? Sim. Até direito de trânsito tinha, né? Tinha, né? Mas não... Sobre o peso, transporte de peso, os pneus, né, que tem que ser usados, né? Sim, sim. Abrir umas exceções. Mas eu acho que é isso aí, né, doutora Ana? Tá perfeito, perfeito. Já deu para a gente ter uma boa visão do que ficou da lei. Maravilhoso, sim. Eu adorei. Muito, muito obrigada. Sua. E já deixo aqui o convite para uma próxima live. Quem sabe a gente consegue fazer uma dos 2 Arnaldos, do pai e do filho. Pode ser. Fica legal essa aí, né? E da filha, Karine, também. Tem mais? Quantos filhos o senhor tem, doutor Arnaldo? Tem mais filhos? Eu tenho 4 filhos. Então é um monte. Nós vamos ter que fazer uma super live. Todos advogados, todo filho, direito. O Karine, o Arnaldo Filho, a Maria Luísa, que é farmacêutica, e a Verusca, que é secretária da 19ª Câmara Civil, Tribunal de Justiça. Então nós vamos ter que juntar todos os filhos numa live. Todos. Muito obrigada ao senhor, a Karine, ao Arnaldo Filho. Não temos palavras para agradecer a participação de vocês. Deixamos o convite para uma próxima live, tá certo? Eu agradeço. Um abraço.
de participar. Muito obrigado. Um abraço Tchau, e uma boa noite, que vamos nos cortar aqui. Vai terminar. Tá certo. Tchau, Tá tchau. bom. Tchau, tchau. Pessoal, amanhã tem live de direito tributário às 12 horas e quinta também. Aqui